São as mesmas alíquotas para todos os regimes tributários? A resposta é sim. As alíquotas que o IBPT disponibilizou, elas levam em conta toda a cadeia produzida, toda a cadeia produtiva, tá? E é a carga tributária aproximada, tá? Então, ela se aplica à empresa simples nacional? Sim, tá? Por quê? Ora, eu não posso informar a carga tributária que está sendo pago, por exemplo, vamos imaginar uma padaria que paga 10% de simples nacional sobre o faturamento. Ora, se aquela mesma padaria estiver comercializando um refrigerante, esse refrigerante vai ter uma carga tributária acima de 30%. Tá? Então eu não posso colocar os 10% que está sendo pago pelo comerciante. Outro exemplo crítico seria de um posto de gasolina. O combustível ele sofre substituição tributária de todos os tributos. Se o comerciante for informar a carga tributária do momento da venda do combustível, ele vai estar informando zero, tá? E o combustível ele tem uma carga tributária muito alta, tá? Então eu não posso colocar 0% porque é o que o comerciante está pagando naquela etapa, não. Tem que ser levada a carga em conta toda a cadeia produtiva. As alíquotas disponibilizadas pelo IBPT levam em conta todos os regimes tributários, tá? Uma coisa importante, a alíquota disponibilizada nesse momento é a alíquota que contém a carga tributária média nacional. No dia 10 de janeiro, no dia 1º de dezembro de 2013, o IBPT já vai estar disponibilizando a carga tributária por estado. Em relação aos produtos de substituição tributária, tributação monofásica, que tem tributação monofásica, devem ser utilizadas essas mesmas alíquotas? Sim, devem ser utilizadas as mesmas alíquotas. O IBPT levou em conta a alíquota efetiva, tá, de toda a cadeia, tá, é um valor aproximado. Lembra-se o seguinte, a Lei 12.741, é importante frisar que ela determina que seja exibida a carga tributária aproximada, justamente porque é impossível exibir a carga tributária com precisão. Tá? E o IBPT leva assim em conta tanto as alíquotas do regime monofásico quanto a substituição tributária. Então é essa alíquota tributária, é a alíquota do arquivo do IBPT que tem que ser considerada. Tá? Eu quero calcular a alíquota da minha empresa, porque ela vai ficar mais condizente com a realidade, na minha opinião. Eu posso fazer isso? Claro que pode. Tá? Então toda empresa pode sim calcular a própria carga tributária. Aí, nesse caso, a empresa será responsabilizada por justificar esses cálculos, né? Podendo, se por algum motivo ela tiver que ser penalizada por isso, vai ser. Ao utilizar o IBPT, quem é responsável pelo cálculo, naturalmente, é o IBPT. Mas eu vou emitir uma nota fiscal de remessa para industrialização, ou então é uma nota fiscal de amostra grátis, ou outra operação. Eu preciso, então, colocar a carga tributária? Não precisa, porque a lei determina que a carga tributária deve ser apresentada ao consumidor nas vendas, tá? Então é nas vendas destinada ao consumo final, tá? Então se a operação onde foi emitida a nota fiscal eletrônica não é de venda ao consumidor, não é necessário exibir a carga tributária. É simples assim. Outra pergunta frequente, eu vendo matéria-prima, tá? Eu vendo uma mercadoria que é utilizada como matéria-prima pelo adquirente. Preciso colocar? Não. Se é matéria-prima, então ela vai ser utilizada num processo industrial, então eu também não preciso colocar a carga tributária, apenas para consumidor final. Tá? Outra pergunta frequente, e em relação ao imobilizado? Eu estou vendendo uma mercadoria, um computador, por exemplo, que vai ser registrado como imobilizado para o adquirente. Eu preciso, nesse caso, sim. Tá? Por quê? Se um bem está sendo adquirido para ser usado como imobilizado, então é uma relação de consumo e ele é o consumidor final daquele produto. Tá? Então, nesse caso, tem que constar a carga tributária aproximada. E se eu sou prestador de serviços? Tá? Eu preciso colocar a carga tributária? Depende, da mesma forma que na venda de mercadorias, se o adquirente do serviço for um consumidor final, então você precisa colocar a carga tributária. Um exemplo que não seria preciso, por exemplo, você está prestando um serviço que vai se tornar um valor agregado para a indústria, e esse serviço é um serviço, por exemplo, de beneficiamento. Tá?
esse serviço então ele ainda vai ser repassado para outrem, tá? Então, nesse caso não é necessário, é sempre que for uma relação de consumo. A empresa oferece desconto incondicional, tá? Ela precisa ela precisa bater o desconto? Sim, tá? Então, na hora de calcular o imposto, ela tem que ela pega o valor do produto, subtrai pelo valor do desconto e aí calcula a carga tributária sobre o valor com desconto incondicional. Ah, mas se o desconto tiver condicionado ao pagamento antecipado, por exemplo, então não, né? Então, se o desconto ele estiver condicionado a um evento futuro, então nesse caso a carga tributária vai incidir inclusive sobre o valor do desconto. Ah, eu estou emitindo uma nota fiscal de complemento. Essa é uma outra pergunta frequente. É uma nota fiscal complementar de imposto ou de valor. Ora, se é uma nota fiscal complementar de imposto, então não é necessário colocar carga tributária. Agora, se a nota fiscal é uma nota fiscal complementar de valor, né? Ou seja, eu vendi a mercadoria por um preço inferior ao que deveria ter colocado na nota, tá? Aí eu vou aumentar o valor da mercadoria, então você calcula a carga tributária aproximada, desde que a nota fiscal seja destinada a uma relação de consumo final. O estabelecimento está comercializando um veículo usado. Eu devo colocar a mesma carga tributária de um veículo novo? Tá? A resposta é sim. Tá? Puxa, mas o preço é diferente. Qual que é o problema? Não existe uma regra, não está escrito na lei. Eu preciso colocar a informação dessa forma. Porém, é necessário levar em conta o espírito da lei. A lei visa informar o consumidor de que ele paga imposto. Esse que é o objetivo. Tá? E na prática, se alguém está comprando um veículo usado, ele já pagou a carga tributária anteriormente no ato da aquisição e ainda estará pagando mais tributos na segunda etapa. Ou seja, esse veículo vai estar sendo mais tributado ainda do que efetivamente você vai estar colocando ali na nota fiscal. Então, a nossa recomendação é que informe a carga tributária aproximada. Até porque você não tem todas as informações para colocar com precisão a carga tributária incidente sobre aquele veículo. Emito nota fiscal diretamente na prefeitura. Como é que eu faço para informar a carga tributária? Tem duas maneiras. Ou você solicita à prefeitura para que ela entregue... É comum hoje que as prefeituras emitam nota fiscal eletrônica direto no site, né? Então você pode solicitar à prefeitura que ela já gere essa informação automaticamente, de tal modo que você não precise ter esse trabalho. Mas também, se a prefeitura não adaptou o sistema dela ainda, você pode entrar no site do IBPT, tá? Fazer a consulta, digitar o nome do seu serviço, você vai encontrar ali a carga tributária aproximada do seu serviço e você basta então colocar essa informação na nota fiscal eletrônica. Tá? Uma outra dúvida, já uma dúvida técnica da área de tecnologia, sobre a questão de arredondamento. E aí, o que eu faço? O número deu 3 decimais, eu devo arredondar para cima, para baixo, eu devo cortar as decimais, né? Então, nós estamos sugerindo que faça o truncamento, ou seja, corte as casas decimais. Não tem regra, não tem importância se vai ser 1 centavo a mais, 1 centavo a menos, tá? Porque o objetivo da lei é informar a carga tributária aproximada. Então, você não precisa se preocupar. Mas por padronização, vamos então truncar, ou seja, cortar as casas decimais a partir da segunda, cortou ali, é o que você informa, eu tenho desconto no único item. Eu devo então considerar a carga tributária somente naquele item? Sim. Né? Mas então se é o contrário, o desconto eu tenho uma nota fiscal que tem 10 itens, mas eu dei um desconto pelo total. Então você faz um rateio, né, desse desconto, atribui proporcionalmente a cada um dos itens da nota e calcula. Né? Até então o cadastro de produtos meu estava desatualizado. Como é que eu faço para descobrir qual que é a NCM correta? Tá? O IBPT disponibilizou uma solução, é uma solução online onde você envia as notas fiscais eletrônicas, é um repositório de nota onde o XML pode ficar guardado para ser acessado quando quiser, tem uma série de outros benefícios, mas o que importa para essa pergunta é o seguinte: a hora que você envia a nota fiscal eletrônica, a ferramenta do IBPT torna possível que você ou imprima um relatório contendo a descrição dos seus produtos e a carga tributária aproximada, ou então, alternativamente, você consegue exportar um arquivo que contém o número do código de barras do produto, o número da NCM,
a carga tributária aproximada daqueles itens. Então, de tal modo que a área de tecnologia da empresa pode utilizar esse arquivo para importar em lote, ou seja, imagine que a sua empresa tem 100 mil itens no cadastro de produto. A área de tecnologia consegue atualizar os 100 mil itens de uma só vez.